Fala galera, tudo bem com vocês? Estudando com o professor Tinho, trazendo uma revisão. Que é o seguinte, ó, eu procurei por esse material por muito tempo. Uma revisão que fala sobre o desempenho da corrida, principalmente em corredores de 5 e 10 quilômetros. 10 quilômetros é a prova que eu gosto de fazer, 5 quilômetros é que eu consigo fazer de vez em quando, e eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar aqui. E principalmente porque a gente não está falando só da galera do alto rendimento, mas dos corredores recreacionais, que é a galera aí mais amadora que está aí participando. E olha só, muita dica sobre treinamento contínuo, treinamento intervalado, como as respostas acontecem com um e com outro treinamento, uma revisão que vale a pena tu me acompanhar, tá bom? Vem comigo! Olha só, vamos lá então, eu vou te trazer a minha tela aqui. Estamos falando aqui, e aqui eu quero lembrar mais uma coisa, né, gente? Estamos no mês do vermelho. O vermelho são as doenças infecto-contagiosas, prevenção contra a AIDS. Todo mundo tem que estar ligado, usar os métodos contraceptivos, procurar ajuda sempre que tiver ajuda médica, sempre que tiver alguma coisa suspeita. Não tá legalzinho, não tá funcionando as coisas legal, apareceu algum sintoma diferente. Vai, procura ajuda, não deixa a coisa agravar, cuida para não replicar o problema, né? Vai lá, tenha consciência e faça a sua parte, tá bom? Agora sim, vem comigo. Olha só, essa revisão aqui, é importante que se diga uma coisa, né? Uma revisão bibliométrica chamada, né? Que é uma revisão diferente, ela não é uma revisão, ela é mais ou menos uma revisão narrativa. Então, assim, a escolha dos artigos, ela não passa por um sistema mais rigoroso, né? Os autores se permitiram, né? Inclusive autores brasileiros, parabéns para a galera se permitiu usar a referência conforme achava mais condizente. Então, isso tem um viés, estou escolhendo os artigos que eu quero, mas pelo menos explora assuntos que às vezes nós não temos uma evidência tão robusta. Às vezes você faz uma meta-análise que você faz com 3, 4 artigos, né? Até que ponto você pode, né, explorar isso? Então, a revisão narrativa, a bibliométrica, ela permite que os pesquisadores explorem e tragam um pouco mais o seu ponto de vista, e isso é bacana, dependendo dos assuntos. E esse aqui é um assunto que não é tão explorado, por mais que a gente tenha muitas evidências, eles ainda necessitam de mais consistência. Tá? Relativamente recente, 2023, então vamos lá. Corridas de 5 e 10, né? Depende dos parâmetros normalmente dos corredores, que é o VO2 máximo, a economia de corrida e a velocidade crítica, né? O limiar anaeróbico, onde é que ele está alocado. Os métodos contínuos e os intervalados são os que normalmente são mais utilizados e é o que nós temos mais evidência na literatura, embora outros métodos existam. E os estudos apresentam muitas variedades metodológicas. Isso sempre gera um problema, né? Como é que tu vai ver um grupo que treinou com mais volume, com outro mais intensidade, com menos isso? E aí comparar tudo isso não é tão simples. Então, o viés de ter uma boa interpretação disso é importante. E a gente sabe que existem já alguns caminhos mostrando que alguns métodos potencializam algumas respostas, outros métodos outras respostas. E é um pouco disso que a gente vai falar, tá bom? Então, o objetivo do estudo é mapear os métodos de treinamento usados em corredores de 5 e 10 quilômetros e identificar suas principais respostas fisiológicas e do desempenho, tá bom? Vamos lá então, olha só. Os procedimentos metodológicos, brevemente, né, foram buscados artigos, né, até 2019, depois em 2020 ainda foram inseridos alguns, onde foram tirados 37 estudos, né? E população principalmente entre 19 e 35 anos, estudos da Europa com 20 estudos, mas principalmente os Estados Unidos com 8. O Brasil contribuiu com 4 estudos aqui, né, nessa revisão, e as publicações basicamente aconteceram nos jornais americanos aí com 83%. Os tipos de treinamento investigado basicamente foram 21 com treinamento contínuo e 24 com intervalado. Né? As intensidades variaram de leve até a supramáxima e os protocolos divergiram em volume, frequência e duração. O que era de esperado, né? É difícil a gente encontrar protocolos tão similares. Ok? Vamos aos resultados, e eu vou te dizer assim, ó, a nossa apresentação ela aqui está bastante teórica, tá? Porque é uma revisão narrativa, nós não temos o gráfico, a figurinha para interter. Então é importante que você preste atenção, na hora que você escuta uma parte, dá um pause, pensa sobre o que você entendeu, o que não entendeu, escuta de novo, porque a minha proposta aqui não é só trazer e despejar esse conteúdo para ti, mas é fazer com que tu entenda a lógica da coisa. E se você não entendeu, entre em contato comigo, faz comentário, pesquisa, vai, estuda um pouco mais,
Eu tenho certeza que tu vai tirar um bom proveito daqui. Vamos lá? Corrida contínua melhorou a economia de corrida em 12 estudos, né? Reduzindo o custo energético, muito interessante isso. Houve aumentos moderados do VO2, né? Embora inferiores ao intervalado. Então, olha só, essas são as coisas que é importante você já pensar. Qual é a tua meta com o teu cliente? Melhorar o VO2 máximo? O intervalado foi melhor do que o contínuo. Melhorou no contínuo, foi moderado, mas melhorou mais no intervalado. Tá entendendo? Que você tem que pegar a dica e transformar no que você acha importante para o teu cliente, para o teu caso. Os estudos demonstrando redução significativa do tempo de prova, né? Melhora-se nas provas de 5 e 10 km, o treino contínuo é efetivo. E sessões longas e leves, olha só que legal. Os longas e leves foram especialmente associados a ganhos progressivos da eficiência cardiorrespiratória. Tá ligado nos treinos na Z1 e na Z2? É mais ou menos por aí, né? Você aumentar o volume, mas numa intensidade mais baixa, mostrando resultados importantes. Ainda, o contínuo parece ser eficaz, né? A maior parte dos benefícios ocorreu na predominância das intensidades leves, que eu acabei de falar. Estímulos próximos ao limiar aumentar a tolerância ao esforço. Então, você treinar naquela zona lá de limiar, você tolera um esforço melhor, né? Isso é importante para os parâmetros submáximos. A melhora de economia de corrida ocorreu sem alterações cinemáticas, ou seja, você melhora a economia de corrida, mas não muda o seu padrão de correr, né? O seu padrão de movimento na corrida. E tanto os iniciantes como os recreacionais, né, tiveram boas respostas com esse método. Então, gente, método contínuo é uma boa para quem precisa melhorar VO2, é uma boa fazer de forma longa e contínua, numa intensidade mais leve, e é bom principalmente para iniciantes recreacionais, tá ok? Efeitos do treinamento intervalado. O treinamento intervalado também aumentou o VO2 máximo, né? E a gente falou antes até melhor do que no contínuo. Houve aumentos importantes na VAM, né, na velocidade aeróbica máxima, e na velocidade associada ao VO2 máximo. Estudos identificando reduções rápidas no tempo de prova, a resposta é mais imediata, né? Mesmo treinando com menos volume semanal, porque o treino intervalado ele tende a ter volumes menores. Quem treina intervalado sabe como é que é, você bota lá o reloginho lá, para completar a quilometragem não completa nunca, né? E você já está quase morto, mas a coisa está lá ainda e não anda. Então, mesmo com volumes menores, funciona. E houve melhorias mecânicas, né? Como o comprimento da passada e o menor tempo de contato. Então você muda o padrão de corrida usando o intervalado. Ainda, olha só que legal, os formatos de treinamentos intervalados utilizados. Intervalos curtos de 15 a 30 segundos foram empregados, né, pensando na potência anaeróbica em velocidade. Então, pensando em sprints, pensando em melhora na velocidade em si. Tiros curtos, 15 e 30 segundos. E intervalos mais longos, 2 a 6 minutos, aprimorar a tolerância ao esforço intenso e o VO2 máximo. Então é muito claro de entender, né? Um trabalhando a rota ATP-CP, ali entrando um pouco no anaeróbico lático, potencializando a velocidade, outro potencializando a capacidade de resistir à fadiga, né? Entrando numa zona anaeróbica lática muito forte, né? Então você acaba tolerando melhor os esforços, inclusive melhorando o seu VO2. Olha só, para quem não acompanhou, né, há pouco tempo eu trouxe uma revisão sobre aclive e declive, treinamento em aclive e declive, tá? Te liga aí que eu vou botar logo mais aí para te ver. E eles aumentaram a força específica e a capacidade neuromuscular, que foi o que a gente encontrou naquela revisão também. Então, teu cliente não tá com, o teu aluno não tá com muita força, cara, bota a treinar no aclive para melhorar essa força na musculatura. E o método 10, 20 e 30, que é um método de 30 segundos em baixa intensidade, 20 segundos em moderada e 10 em intensidade alta máxima, né? Aumentou 4% do VO2 máximo em poucas semanas. Então, ou um método que ele é intervalado, né? Mas com uma característica bem específica. Então, a cada 1 minuto você faz o giro lá de 30 segundos numa, 20 e 10 segundos na outra intensidade. Tá aqui, ó. Te liga, ó. Esse artigo aqui ficou bala pra caramba. Esse aqui do treinamento de força para corredores foi bom pra caramba. Agora eu vou dizer, esse aqui é meu xodó. Distribuição da intensidade de treinamento. Entender como distribuir é o seguinte, ó.
Tem muita coisa boa aí para ti que é corredor, para tu que gosta de treinamento aeróbico. Tem muita coisa que você vai começar a entender de um jeito diferente e as coisas vão conversando. Cada vez a gente bota um tijolinho no nosso conhecimento e a gente vai entendendo melhor. E se de lambuja tu quiser entrar lá no Spotify ou lá no YouTube, tu assiste a live que eu fiz com esse cara aqui que foi magnífico, o Andrei Ashka da Corrida Perfeita. Muito legal, lá em abril conversei com esse cara e foi um papo muito legal. Entra na aba ao vivo ou no podcast lá e tu consegue escutar ela todinha lá, 1h30 de papo legal, tá bom? Vamos junto? Óbvio, né? Te inscreve no canal também, né, pô? Comparação do intervalado e do contínuo. Vamos lá, o que é melhor, o que é pior, né? Nós já falamos sobre o intervalado trazer melhores respostas no VO2 máximo, na potência aeróbica e nas capacidades máximas. Obviamente que nós temos intensidades maiores aí. O método contínuo promove maior eficiência metabólica, você fica mais econômico, o custo energético é melhorado. Lembra que a gente falou que a gente tem que melhorar várias coisas para ter um bom treinamento? Então, a gente está mostrando que um melhora mais uma coisa e outro melhora a outra. Você pega seu cliente e descobre, né? Existem protocolos de avaliação para isso, para ver se esse cara está bom na economia, se ele está bom na velocidade. Conforme o resultado, você adapta o seu treinamento, intensificando mais um tipo de treino ou outro, né? É por aí o caminho. Ambos os métodos melhoram os tempos de 5 e 10 km, então ambos funcionam, tá? Se tu quer melhorar o teu tempo num primeiro momento, cara, vai de boa que pode escolher um ou outro, conforme até a preferência do teu cliente, se for o caso. Agora, protocolos combinados produziram respostas mais amplas, né? Onde você tem tanta economia de movimento como a capacidade máxima simultaneamente. Então, isto é chovendo molhado, né? Claro que na fase inicial, às vezes a gente não opta pelo intervalado para os iniciantes, mas o treinamento complementar entre as duas modalidades parece ser mais interessante. Qual é a proporção? Esta é a pergunta que vale um like, que vale um compartilhamento. Eu já conversei com muita gente, eu volta e meia trago para minhas aulas a galera da corrida, o pessoal que trabalha com grupos de corrida, e essa é uma pergunta que eu sempre faço. E aí, quanto de intervalado eu faço na semana, quanto de contínuo? E aí, tá curioso? O que o teu treinador faz ou você que é treinador? Como é que você organiza? Vou te trazer o que a evidência deste artigo traz e o que eles nos apresentam, tá bom? Olha só, os modelos eficazes que deram resultado mostraram que 70% a 80% do volume da corrida é com contínuo leve, né? É o treinamento mais longão, com intensidade mais baixa. E 20% a 30% do volume com foco nas intensidades elevadas. Então, veja bem, né? Isso aí você vai ter que organizar na semana, você vai ter que ter a métrica do volume semanal do teu cliente, e aí você já tem uma ideia, né? Gente, isso aqui não é regra. Isso aqui são padrões que mostram esse bom resultado que esses estudos trazem a partir desta métrica, desta forma. E ainda, né, dependendo como você pode botar, 10% a 15% do volume em intensidades supralimiares ou próximo da velocidade do VO2 máximo. Então, são realmente os treinos de sprint, aqueles muito fortes. Então, você vai ter uma proporção menor, 10%, 15%, que pode ser inseridos aí. Tá bom? Essa distribuição produz padrões observados em estudos de melhores índices de desempenho. Então, como eu falei, é uma proposta de que trazendo bons resultados aos corredores. Ainda alguns estudos chaves, né? A distribuição polarizada apresentou maior melhora no desempenho e no tempo de prova. Lá naquele outro vídeo artigo a gente falou sobre a distribuição polarizada. Entra lá que eu explico direitinho. Ainda, maior tempo acumulado de baixa intensidade correlacionou-se com resultados melhores na avaliação contra-relógio. Então, o treinamento é importante para essas melhoras de tempo. Ainda, intervalos intensos, ganhos robustos no VO2, mesmo com baixo volume. Já falamos antes, é importante repetir. E sobrecargas excessivas em alta intensidade aumentam fadiga sem melhorar desempenho final. Presta atenção, não dá para botar moda louca nos caras em alta intensidade que você vai fadigar esse cara não vai se recuperar e o seu desempenho não vai melhorar. Então, testa. Eu gosto muito da ideia de testar. A gente sabe que existe a individualidade biológica. Faz um período de meio ano, um ano dentro de um modelo, 30-70, faz outro ano 60-40, faz outro ano 80-20 e vê como é que teu cliente, como é que o corredor vai se adaptar melhor. Isso é importante, criar um padrão durante o ano
e não precisa ser o mesmo para todos, obviamente, e você vê o que acontece com o passar do tempo. A integração dos métodos, né? O treinamento contínuo estruturou a base aeróbica, né? Para você poder aguentar as cargas intensas, você precisa ter um bom VO2, um bom aeróbico. Intervalos intensos, né? Aumentar a velocidade e a tolerância do esforço nas intensidades mais altas. A combinação dos dois é fundamental, né? Elas se complementam, tá? Isso é óbvio, né? E a maioria dos programas eficazes utilizou 2 ou 3 sessões intervaladas por semana, né? Então, provavelmente com 2 sessões ou 3, você consegue aquele volume. Como a gente falou, né? O volume intervalado é menor a cada sessão. Então, para você chegar naqueles 20%, 30%, você mesmo assim vai fazer 2 ou 3 treinos para dar essa proporção. Conclusões. Tanto o método contínuo intervalado foram amplamente utilizados e têm resultados específicos e que se complementam. Economia de corrida VO2 máximo, tempo de prova foram os principais desfechos analisados e existe uma integração equilibrada entre os estímulos leves e os intensos, né? Mostrando melhores resultados de desempenho. A literatura reforça que a periodização mista, ou seja, os 2 modelos, é o mais eficaz para esse modelo de corredor. Em termos de aplicação prática, usar grande volume e baixa intensidade é interessante para a melhora do aeróbico geral, né? 2 a 3 sessões intervaladas otimiza os ganhos na velocidade e nas capacidades máximas e supraliminares. Os treinadores devem monitorar a intensidade usando frequência cardíaca, máxima velocidade e do VO2 continuadamente. Você precisa estar medindo o que está acontecendo. Não adianta só fazer uma alta intensidade sem ter uma ideia do que isso representa. E, obviamente, né, contínuo intervalado oferece uma adaptação mais abrangente com menor risco de fadiga acumulada. Nem só um, nem só outro. Pensando especificamente na aplicação para 5 e 10 km, intervalos curtos aprimoram a velocidade e a capacidade neuromuscular, né, ou seja, ritmos aqueles acima da prova. Intervalos longos têm forte impacto no VO2 e melhora a tolerância ao esforço. Nós falamos no slide anterior. Sessões contínuas moderadas melhoram a estabilidade metabólica e sustentar um ritmo. E a estrutura semanal deve respeitar uma proporção 70-80 de contínuo, 20-30 de intervalado. E aí eu quero saber como é que tu treina. Gostou do material? Pô, daí eu gostei pra caramba. Eu fui fazendo slide, já imaginei todo esse monte de conhecimento pra gente assimilar e a gente fica louco. Te falei, hein? Entra lá, escuta de novo, dá um pause. Eu falo aqui rapidinho para tentar deixar um vídeo mais dinâmico, mas vai lá, escuta de novo, dá um pause, pense, faça as tuas anotações, porque nós estamos aqui para estudar. Estudar, aprender, botar na prática isso aqui e fazer o nosso cliente sair satisfeito, não se machucar e ter um bom desempenho, tá bom? Vamos junto nessa, hein?